Olá, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui voltando com as nossas lives, não é? Fiquei um pouco enferrujado, estou um pouco enferrujado, peço a compreensão de todos vocês. Nós ficamos um tempo aí sem fazer uma live aqui no nosso perfil. Olha, as pessoas estão chegando, viu, gente? Muito obrigado. A Bernadette, a Vandel Rio está aqui. Às vezes, gente, seu nome é mais completo, mas como junta, né? O Igor, a Anne, muito obrigado. Simone, ô gente, muito obrigado pela presença de vocês. A Cíntia, nosso tema hoje é muito importante, hein? Muito importante e necessário, eu sei disso. Boa noite. Ei, Luiz Antônio, muito boa noite, muito obrigado. Ah, olha aí, ó. A Ivone, obrigado. Cida, Hans Leal, acho que é isso. Luciana, Fábio, gente, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. E a nossa Santíssima Mãe, a Santíssima Virgem Maria, proteja vocês, viu? Muito obrigado. Olha aí, ó, boa noite a Mauri, Rafael. Gente, eu estou falando aqui, as pessoas estão entrando, está muito rápido, eu não consigo falar o nome de todo mundo, viu? Espero que vocês compreendam. O Alexandre, olha aí, o Wellington Rangel, acho que é isso. Catarina, Kátia, Paulo, a Vânia, Alexa, eu acho que é isso. Desculpa, Alex Alves. Ô, gente, é tão difícil, hein? Quando vocês colocam os nomes juntos. O Marquinhos, obrigado. Cássia, Fabi Cavaleiro, acho que é isso. A Beth também. Bia, muito obrigado. Que prazer ter você aqui. Que alegria, viu? A Bia, nossa companheira aí de lives. O Centro Anchieta, muito. Meu grande respeito e admiração pelo trabalho do Centro Anchieta, viu? Um grande trabalho, viu, pessoal? Se vocês puderem acompanhar, cada livro maravilhoso. A Cláudia, Lucilene, a Bia também faz um trabalho muito bom, gente, com educação, com os filhos. A Ana Paula. É isto, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, vocês fiquem à vontade. Aqui é a casa de vocês. Nós faremos essa live hoje. Esse tema é muito importante, gente. Eu quero aproveitar o início da live para dizer a vocês o seguinte, que esse tema, o fim dos tempos, ele é tão importante para mim que ele é o primeiro tema que eu trato no meu grupo de estudos católicos. O Wilson, obrigado, Wilson. Wilson é um grande amigo, talentosíssimo. Muito obrigado pela presença, viu? Então, gente, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte. Vocês viram que eu fiz uma enquete, né? Coloquei em votação. Qual o tema que vocês gostariam de ver aqui? Olha, o mais votado foi este. O mais votado foi este. Eu fiquei feliz, por um lado, porque eu mais ou menos consegui pegar o termômetro do que as pessoas estão precisando e querendo. Tanto que no meu grupo de estudos católicos, inclusive, pessoal, faço o convite a vocês, a sexta turma do meu grupo de estudos católicos já está aberta. Eu peço que vocês olhem, o link está lá na bio, tá? Dê uma olhada lá no que eu ofereço, mas vocês verão que o primeiro mês é dedicado ao fim dos tempos, ao estudo profundo, não é? De toda a questão do fim dos tempos, não é? Do Apocalipse de São João, esta grande profecia escrita por São João. Então fiquei feliz por esse lado. Por outro lado, eu fiquei muito preocupado porque, gente, eu tinha prometido para mim mesmo, eu tinha até conversado com a minha esposa, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais tocar nesse assunto. E aí vocês me deixaram numa sinuca de bico, não é assim que se fala? Numa dificuldade. Por quê? Este é um assunto muito relevante. Este é um assunto muito importante. Eu concordo, vocês votaram nele. É um assunto muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo muito sinistro. Muito sinistro. Não é? Muito sinistro. Primeiro, o poder político está substituindo o poder religioso. Isso já é um sinal ruim. Nós estamos vivendo uma tirania em que o Leviatã, que é aquele monstro marítimo que está na Bíblia, aquele monstro que vai comendo os peixinhos pequenos, até ficar o único peixe, né, na região.
E o Estado, o poder político tem assumido esse papel hoje. Quer dizer, ele está querendo absorver, abocanhar, engolir a religião. Então você está vendo que estão proibindo as missas, ou pelo menos as missas públicas. Porque as missas privadas sempre existirão, os padres sempre vão celebrar as missas privadas, não é? As missas privadas. Então nós estamos vivendo em tempos muito complicados. O poder político está aumentando, o poder religioso diminuindo. A apostasia está aumentando muito, as pessoas estão perdendo a fé. A imoralidade, especialmente no campo da impureza, também está crescendo muito. E isso, é claro que nos deixa preocupados. Mas aí que está o grande problema. Por que eu havia prometido não falar mais desse assunto? Porque o que acontece? Esse é um tipo de assunto que, se a gente não tomar cuidado, ele vai povoando a nossa imaginação, né? É um assunto que nos leva muito no campo da imaginação. Há uma espécie de bola de cristal, as pessoas começam a prever futuros, o que vai acontecer. Aquele ali é o anticristo. O anticristo está dentro da minha família. Eu vi o governador não sei do qual falando isso. Esse é o anticristo. O pessoal começa a ver o anticristo para tudo quanto é lado, a segunda besta para tudo quanto é lado. E aí a nossa imaginação, aí a gente começa a falar em datas, aí já tem gente prevendo o fim do mundo para uma data tal, dando uma de Nostradamus. E aí nossa imaginação começa a ficar muito atiçada e a gente começa a desviar o foco do que é necessário. A gente começa a desviar o foco do que é realmente necessário. Porque, queridos, uma garantia eu dou a vocês. Pelos critérios objetivos e não fantasiosos da nossa imaginação, pelos critérios objetivos que a Sagrada Escritura traz, vocês podem ficar tranquilos. Nós ainda não estamos nos fins dos tempos. Podem ficar tranquilos. E depois eu vou falar para vocês. Agora, o que é essencial? O essencial é aquilo que nós temos que ter independente da época que nos toca viver. Isso que é essencial. Nós não estamos nos fins dos tempos. Embora eu entenda, porque isso é uma questão lógica, que nós estamos muito mais próximos do fim dos tempos, do fim do mundo, do que estavam os apóstolos. Porque quanto mais a história avança, mais próximo do fim dos tempos nós chegamos. Isso é uma questão lógica. O máximo que nós podemos afirmar é que nós estamos, cada vez que o mundo avança, que as idades passam, nós estamos mais próximos. Mas nós não temos condições de afirmar o quão próximos nós estamos. Isso aí já é jogo de loteria. Isso é forçar a imaginação. Mas que nós estamos próximos, nós estamos muito mais próximos do que as outras épocas estamos. Mas o quão próximo nós estamos, não temos como saber. E aí fica um jogo de adivinhação. E aí, gente, nós perdemos o bonde. Nós perdemos o que nós temos que viver. Que é o quê? O que é o essencial? O que é o essencial? Vamos dizer que hoje nós estivéssemos no fim dos tempos, o anticristo tivesse aparecido em toda a sua, não é? Em toda a sua configuração. Se nós estivéssemos vivendo no fim dos tempos, nós não estamos. O que você precisa ser, o que eu preciso ser, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar a santidade. Viver uma vida da graça. Comunhão frequente, confissão frequente, visita ao Santíssimo Sacramento, uma vida na graça. E mesmo em tempos ruins, e nossos tempos não estão muito bons,
ainda dá para viver uma vida na graça. Nem tudo está perdido. Então, o que é o mais importante? É fantasiar o futuro ou se santificar no presente? É isso que nós temos que fazer. E aí que está o grande problema. E aí nós já vamos entrar na questão do anticristo, do fim dos tempos, vamos entrar. Mas eu quero fazer esse prelúdio, essa introdução, porque ela é importante. Aqui que está o problema. Queridos e queridas, não pensem vocês, e longe de mim pensar isto, que qualquer um desses 170 pessoas que estão aqui na live agora, graças ao bom Deus, e Deus com certeza trouxe vocês aqui porque a gente tem um assunto sério para tratar. Não pensem vocês que qualquer um de nós está isento de ser enganado. Só tem uma garantia para cada um de nós, só tem uma garantia de que se o anticristo aparecer hoje, você não vai entrar na onda dele. De que você vai reconhecê-lo como anticristo. Só temos uma garantia: a vida sacramental. Vocês entendem isso? Então, ao invés da gente ficar perdendo muito tempo em tentar encontrar o anticristo, você pode ficar tranquilo que se você tiver uma vida santa, você vai reconhecer imediatamente quando ele aparecer. Você pode ficar tranquilo. Porque o Espírito Santo não vai te deixar enganar. Não vai te enganar e nem permitir que você se engane. Se você é fiel à graça. E aqui é que está o detalhe. Então não adianta a gente ficar esperando os tempos acontecerem, o fim dos tempos acontecer, se a gente não está na vida, se a gente não mantém a nossa vida da graça, quando chegar no fim dos tempos, você nem vai saber que chegou. E curiosamente você vai se pegar seguindo o anticristo. Dito isto, vamos lá. Eu anotei aqui algumas ideias que eu acho muito importantes. Na verdade, eu quero ver com vocês 10 pontos. E se eu conseguir ver esses 10 pontos sobre o fim dos tempos, se eu conseguir ver esses 10 pontos com vocês, eu vou me dar muito satisfeito nesta live. A gente vai poder até encerrá-la. Tá? Encerrá-la. Já que nós falamos do essencial, e aí o Ariel lembra muito bem aqui, obrigado Ariel, que esta é uma orientação do padre Duarte Lara, por exemplo. Eu mesmo fiz uma live, ele orientou, e esta é a orientação da igreja, sempre foi. Não é? Agora, vejam bem, primeiro ponto que eu queria ver com vocês, e aí eu quero pôr uma ordem, gente, na nossa live, porque eu, como um sanguíneo nato, eu me perco. Eu anotei aqui, nós precisamos ter ordem, porque é muita coisa, a gente não vai conseguir ver um terço se a gente não tiver ordem. Então, eu peço a compreensão e vocês vão me ajudar, viu, gente? Vocês vão me ajudar. Nós somos aqui membros de uma família, não é? Que Cristo nos une no amor e nós temos que nos ajudar. Então vocês vão me ajudar. Vejam bem. Qual a primeira coisa que nós temos que saber para ter uma leitura católica do Apocalipse? Ou desta questão dos fins dos tempos? Por que eu digo isto, queridos e queridas? Porque durante muito tempo os católicos não se envolveram, decidiram não se envolver nessas questões de fim dos tempos. Os católicos... E aí começou a nascer uma interpretação protestante. Então, os protestantes os protestantes ficam muito admirados com esta questão do Apocalipse, começam a falar um monte de coisa. Mas olha, gente, se a gente vai estudar os padres da igreja, os doutores da igreja,
Sempre foi uma preocupação constante da igreja em estudar os símbolos que estão contidos lá no Apocalipse. Sempre foi. Então, o Apocalipse, ele não é duas coisas. As profecias apocalípticas, e eu já quero começar dizendo o que elas não são. As profecias apocalípticas, elas não são duas coisas. Primeiro, enigmáticas. O que eu quero dizer com isso? A Igreja Católica sempre nos ensinou, pelos seus padres, que o Apocalipse foi feito para a gente entender, para a gente compreender. Não é uma coisa enigmática que ninguém consegue compreender nada. Uma coisa esotérica. Não, nós conseguimos compreender. É claro que há um grau de dificuldade. Conseguimos compreender. Então, é possível fazer uma interpretação sobre o texto do Apocalipse, especialmente na questão do fim dos tempos? É possível. Agora, vejam bem, esse é um ponto. Outro ponto, tem gente que acha que o Apocalipse é alegórico, que é o caso dos protestantes. Então, por um lado, você tem aqueles que acham que nós não podemos ler o Apocalipse porque o que está escrito ali ninguém entende. Não é? Por outro lado, tem aqueles que acham que tudo no Apocalipse é alegórico. É alegoria. Não. Onde está a posição católica? A posição católica diz: o Apocalipse pode ser interpretado, nós podemos compreender, não é? A mensagem ali não está fechada. E mais, também o Apocalipse não é alegórico. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é uma profecia. Profecia. Está falando de algo futuro. A profecia que tem um sentido literal simbólico. Opa, essa é a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Esse é o nosso primeiro item. A literatura profética, todo o profeta usa uma linguagem literal simbólica. Literal quer dizer não é alegórico. E simbólico quer dizer há camadas de sentidos que nós podemos ir tirando ali. É isso que quer dizer. Então a coisa não está fechada e também não é totalmente aberta como uma alegoria. Agora, o que é um símbolo? E o Apocalipse é escrito numa clave simbólica. O que é um símbolo e o que é uma alegoria? Como diferenciar? Queridos, anotem aí ou gravem. Isso é muito importante. E pouca gente fala disso. O que é um símbolo? O símbolo é uma coisa ou uma imagem ou uma coisa concreta, é uma coisa concreta que representa algo que não se vê. O símbolo é uma coisa concreta que representa algo que eu não estou vendo no momento. Por exemplo, o anel episcopal de um bispo. Quando você olha para o anel do bispo é uma coisa concreta, é uma imagem concreta. O anel está ali, ele é concreto, mas ele está simbolizando a autoridade do bispo. Então, o que é o símbolo? É uma coisa concreta que simboliza, que representa outra coisa concreta. Uma coisa concreta que simboliza e que nos leva a entender, por representação, uma outra coisa concreta. Coisa concreta que representa coisa concreta. Ponto.
Agora, o que é a alegoria? O que é uma coisa alegórica? O alegórico, diferente do simbólico, ele é o seguinte. O que é o alegórico? O alegórico é uma imagem concreta, uma coisa concreta, que representa não outra coisa concreta, mas uma ideia abstrata. Uma ideia abstrata. Isto é alegoria. Por que o Apocalipse não pode ter um estilo alegórico? A profecia apocalíptica de São João não pode ser alegórico. Porque São João, quando ele está falando das coisas, quando São João fala que o mundo terá fim, lá no fim do mundo, ele não está usando palavras que são coisas concretas para falar de algo abstrato. Ele está usando uma coisa concreta, que são palavras, para se referir a um algo também concreto que vai acontecer. Então, esse é o primeiro detalhe. O alegórico é aquilo que faz referência a uma abstração. Então, por exemplo, lendo uma poesia de Lope de Vega, que eu recomendo a todos, um grande poeta espanhol, ele usa uma imagem da barca, de um barquinho. O que é o barquinho que passa? O barquinho que passa, no poema do Lope de Vega, representa a vida humana. Mas presta atenção, o barquinho que passa não representa o Leonardo, nem a Sabrina, minha esposa. São indivíduos concretos, coisas concretas, sujeitos concretos. O barquinho que passa, na poesia de Lope de Vega, representa a vida humana. A vida humana é uma coisa abstrata. E isso é uma alegoria. Ele está usando uma coisa concreta para se referir a uma coisa abstrata. E o que é o símbolo? O símbolo é uma coisa concreta que se refere a outra coisa concreta que virá no futuro, que faz referência a outra coisa concreta. Símbolo, coisa concreta, faz referência a uma coisa concreta. Alegoria, coisa concreta, faz referência a algo abstrato, a uma ideia abstrata. Pois bem, esta é a primeira coisa. Esta é a primeira coisa. Por isto é que a profecia do Apocalipse, o livro do Apocalipse, escrito por São João Evangelista, não é adequado interpretá-la de maneira alegórica. Porque se você fizer isso, você está me dizendo que as profecias de São João, elas falam de alguma coisa que não vai acontecer. Elas só se referem a abstrações. Pessoal, olha só, gente, vamos dialogar aqui. Tá tudo bem? Até agora? Entendido? Ponto. Entendido? Ótimo. Esse é o primeiro ponto. Finalizamos. Segundo ponto que eu quero falar com vocês. Eu tenho 10 pontos para falar. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Vamos lá. Segundo ponto. Se uma profecia, e aqui nós estamos falando da profecia do Apocalipse escrita por São João, mas existem outras profecias na Sagrada Escritura. Existem outras. Mas, independente da profecia, toda profecia, ela é feita, ela é escrita com um sentido literal simbólico. Literal simbólico.
ela é escrita com símbolos. Pois bem, e por que uma profecia é escrita por símbolos? Nós temos que sempre olhar a narrativa profética. Nós temos sempre que olhar a narrativa profética sob dois aspectos. Dois aspectos. Aí eu vou usar duas expressões aqui, duas palavras, que foi uma grande descoberta de um grande teólogo da Igreja, da Santa Igreja Católica. Jesuíta, tinha que ser um jesuíta, né? Um jesuíta antigo, né? Porque não sei como é que está os jesuítas, como é que estão os jesuítas de hoje. Duas expressões utilizadas por um cardeal da Igreja, um grande teólogo jesuíta, que morreu muito próximo do nosso tempo, chamado cardeal Louis Bilot, francês. Este cardeal tem um livro que é essencial. Quem quer conhecer o fim dos tempos tem que ler esse livro. Tá? O livro se chama La Parousie, ou seja, a parousia. Este livro, coincidentemente, está sendo traduzido e publicado pelo Instituto Santo Atanásio. Não é? Eu acho, não sei se eles já fecharam a campanha, enfim. Excelente. Uma das obras mais importantes que estão publicando no Brasil. Ali o cardeal Bilot nos ajuda com uma coisa muito importante. Para você entender um símbolo apocalíptico, uma linguagem simbólica apocalíptica ou profética, enfim, não precisa ser apocalíptica, profética. Para você entender uma profecia, seja ela apocalíptica ou não apocalíptica, você precisa de entender duas coisas, duas palavras. O que é tipo e o que é antítipo. É assim mesmo que eu estou falando. Tipo e antítipo. Ou, para ser mais simples, o próximo e o remoto, o próximo e o distante, o futuro próximo e o futuro distante. Todo profeta, quando fala, ele, para esclarecer uma coisa distante, ele faz uso de uma coisa próxima. A clarividência de um evento distante ocorre quando nós olhamos uma coisa próxima. Um evento mais longínquo, mais distante, ele acaba se iluminando e se esclarecendo com um evento que também é futuro, mais próximo. Um evento futuro mais próximo nos permite entender com mais luz um evento futuro mais distante. Então, todo profeta, seja ele apocalíptico ou não, fale ele de coisas apocalípticas ou não, todo profeta, ele sempre desenvolve a sua profecia em dois planos distintos: o futuro próximo e o futuro distante. O futuro próximo serve como um vaso translúcido para entender o futuro distante. Então vamos lá. Quer dizer, o evento que vai acontecer daqui a pouco elucida o evento que vai acontecer depois, muito tempo depois.
Este futuro próximo se chama tipo. E o futuro distante, remoto, distante, se chama antítipo. Queridos, nós estamos trazendo uma linguagem teológica muito profunda e difícil, não é? numa linguagem para que a gente possa conversar. Tá bom? Ok? É claro que todo o processo pedagógico para tentar explicar um conceito pode, de alguma maneira, fazer com que o conceito se perca alguma coisa dele. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então existe o tipo e o antítipo. O tipo é o que está próximo de nós. O antítipo é aquilo que está distante. Então, toda a profecia faz uso disso. E a Sagrada Escritura, que é um livro profético, tem muito disto. Então, por exemplo, se vocês pegarem lá, na profecia de Isaías, por exemplo, profecia de Isaías, vocês sabem que há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, no século VIII antes de Cristo, o povo judeu foi escravizado, não é? Pelo povo babilônico. O povo judeu estava em cativeiro na Babilônia. E o que faz Isaías? Que é um profeta. Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Ele faz profecia. Então o profeta Isaías, quando ele profetiza, porque quando o profeta Isaías escreveu, o povo judeu não tinha sido ainda libertado. Então ele fez uma profecia. Então, o profeta Isaías fala da libertação do povo judeu. Então o profeta Isaías, ele fala de um futuro que estava próximo dele. Mas vejam, quando Isaías fala da libertação do povo judeu na Babilônia, o povo judeu, então, foi redimido e libertado. Ele, ao mesmo tempo, ele está usando um evento futuro próximo a ele, um tipo, para trazer luz sobre um evento futuro mais distante, que é a redenção de Cristo de toda a humanidade. O povo judeu foi redimido e liberto das mãos do povo babilônico, e Isaías profetizou isso. Mas ao profetizar este evento futuro próximo, Isaías profetiza algo ainda maior, que foi a redenção feita por Cristo ao gênero humano inteiro e não só aos judeus. Então, para lançar luz a um evento futuro distante maior, de proporções maiores, o profeta Isaías fala de um evento futuro menor próximo a ele. E a mesma coisa acontece, por exemplo, no Novo Testamento. Então você tem o tipo, só para a gente terminar a questão do profeta Isaías, você tem o tipo. O que é o tipo? O tipo é o futuro próximo. O futuro próximo, libertação dos judeus, a redenção dos judeus. E o que é o antítipo? É o futuro distante. A redenção da humanidade por Cristo. Então, a libertação dos judeus serviu como evento elucidativo e iluminador de um evento ainda superior, maior e futuro,
que era a redenção de Cristo. A redenção feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, e isto fica muito mais claro, por exemplo, no Novo Testamento. Fica muito mais claro no Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, lá em São Marcos, por exemplo, Jesus diz uma coisa muito intrigante. Jesus vai falando da destruição do mundo, da apostasia, das tribulações. E aí, né, do fim dos tempos. E aí, nosso Senhor diz, aí nosso Senhor diz, mas isto tudo não se passará enquanto esta geração não passar, sem que esta geração passe. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz isto, aí nós ficamos com um problema interpretativo. Nós temos um problema interpretativo aqui. Primeiro que seria blasfemo você entender que Jesus errou. Por favor, nosso Senhor é a verdade, o caminho, a vida e é a perfeita sabedoria. O que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, meus filhos, o mundo vai acabar. Mas ele não vai acabar enquanto vocês não acabarem. É isso que ele está dizendo. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Os apóstolos morreram. Os apóstolos passaram. Os apóstolos passaram. Os apóstolos morreram. Aqueles apóstolos que estavam ali com Cristo morreram. E o mundo não acabou. Ou seja, aquela geração passou, mas o mundo não acabou. Como nós podemos interpretar esta passagem? Sem cometer a blasfêmia de dizer que nosso Senhor teria eventualmente se equivocado. A geração dos apóstolos passaram e o mundo não acabou. Vejam que coisa interessante. Quando o nosso Senhor Jesus diz, isso tudo vai acontecer, mas enquanto não passar esta geração, não vai acontecer. Ele estava dizendo, ele estava fazendo uso deste mecanismo, porque nosso Senhor fez uma profecia aqui. Ele estava fazendo uso do mecanismo do tipo e do antítipo. Ou seja, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. O que nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo a dois eventos futuros aqui. Primeiro, o primeiro evento é a queda do templo, a ruína do templo de Jerusalém. A ruína do templo de Jerusalém. Então não passará esta geração sem que aconteça isto e aquilo. Então vejam o seguinte, que o mundo já era para ter acabado enquanto os apóstolos estavam vivos. Se você fizer uma interpretação sem a clave do tipo e do antítipo. Porque nosso Senhor deixa claro, olha, vai acabar o mundo vai acabar, não é? Então vamos sistematizar nossa fala aqui, viu, queridos e queridas? O mundo vai acabar, tudo vai ser destruído, tudo vai ser arruinado. Eu vou construir novos céus e novas terras, mas isto vai acontecer. Ou seja, esta geração que está me ouvindo, vocês que estão me ouvindo, os apóstolos,
vai acontecer ainda com vocês vivos. Tudo vai acontecer com vocês vivos. Só que os apóstolos morreram e não aconteceu. Nem depois que eles morreram e nem enquanto eles estavam vivos. O mundo está aqui ainda. Aí, como é que nós podemos interpretar esta profecia de Cristo? Então, Cristo fala de dois eventos futuros aqui. Cristo fala de dois eventos futuros aqui. O primeiro, a queda do Templo de Jerusalém, que caiu. Mas que, enquanto Cristo falava com os apóstolos, não tinha caído. Porque o Templo de Jerusalém só se arruinou depois da morte de Cristo. Mas Cristo usa a queda e a ruína do Templo de Jerusalém para nos alertar e jogar luz sobre uma outra ruína mais distante e maior que está por vir, que é o fim dos tempos. Porque assim como o Templo de Jerusalém caiu, o mundo também será arruinado. Então, a queda do templo, a ruína do Templo de Jerusalém é o futuro próximo a Cristo, que ajuda Cristo a iluminar a nossa mente para a ruína total depois. Agora, vejam que quando o Templo de Jerusalém caiu, os apóstolos ainda estavam vivos. E é por isso que Cristo diz: isto tudo não se passará, esta geração que está me ouvindo não passará sem que isto aconteça. Jesus disse, sem que isto aconteça. De fato, antes dos apóstolos morrerem, o Templo de Jerusalém caiu. Mas vejam, os apóstolos morreram e aí ficou a igreja. A igreja é a herança dos apóstolos. A igreja é a herança e a geração dos apóstolos. Então Cristo está dizendo, meus filhos, antes de vocês morrerem, sem que esta geração passe e acabe, antes de vocês morrerem, haverá a ruína do Templo de Jerusalém. E antes da igreja morrer, haverá o fim dos tempos. Aqui é que está a chave. Porque quando Cristo fala da queda de Jerusalém, a queda de Jerusalém para ele é o tipo que já anuncia o antítipo e elucida o antítipo, que é o fim do mundo. O fim de Jerusalém é o tipo que vai elucidar o antítipo do fim do mundo. A geração que acompanha a queda de Jerusalém é a geração dos apóstolos. E a geração que vai acompanhar o fim dos tempos é a nossa geração, que já é a igreja. E o fim dos tempos não virá antes que a igreja acabe. Quando o fim dos tempos acontecer, a igreja ainda estará aqui. Sem isso não dá para entender a profecia. Então Cristo está falando de dois acontecimentos distintos. Um evento futuro próximo e um evento futuro distante. E ele usa o evento futuro próximo para elucidar o evento futuro distante. E vocês sabem que 70 anos depois, os judeus de Jerusalém se revoltaram contra o Império Romano. Tito, que era o general pai, era o imperador. Desculpa, o filho era o imperador. O filho de Tito se chamava também Tito. Veja bem, são dois Titos, o pai e o filho. O filho era o imperador, o pai era um general. Quando o pai, Tito, general, filho do imperador,
também chamado Tito, descobre que Jerusalém, que o povo judeu se revoltou em Jerusalém, o pai general vai a Jerusalém e constrói um cerco, mas um cerco meio aberto, as pessoas podiam sair. E Jesus Cristo já tinha avisado, avisou os apóstolos, quando vocês estiverem em Jerusalém e vocês perceberem que Jerusalém começar a ser cercada, quem está nos montes não voltem, e quem está em Jerusalém vá para os montes. Então, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, alguns apóstolos estavam em Jerusalém, eles viram o general Tito, pai, cercar Jerusalém, eles lembraram da profecia de Nosso Senhor, que é o tipo, é o evento futuro próximo. E só que nesse meio tempo, o general, pai, foi chamado para Roma, para substituir o filho. Então, o pai foi feito imperador no lugar do filho e o filho veio a ser general no lugar do pai. Houve uma mudança de posto por questões internas. O pai já estava mais debilitado, etc. e tal. E aí, vejam bem, queridos, isso aqui que é importante. Quando o filho, o Tito Filho, que agora deixou de ser imperador e voltou a ser general, mais enérgico, quando ele volta a Jerusalém, ele cerca Jerusalém e destrói o templo. Como disse Cristo, não ficou pedra sobre pedra, destruiu tudo, mas os apóstolos estavam salvos. Isto foi no ano 70 depois de Cristo. Então, Cristo está se referindo ao tipo em relação aos apóstolos. Mas em relação a nós, a igreja, ele estava já no antítipo. No antítipo. Ele usou a queda de Jerusalém para falar da queda do mundo, da ruína do mundo. Pois bem. Então, este é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Não é? Então, vejam bem o que diz, não é? Vejam bem o que diz o cardeal Bilot, que nos traz essa teoria do tipo e do antítipo. Ele diz assim, olha, vamos ver aqui se eu consigo pegar as anotações. Aqui, ó. Diz o cardeal Bilot, o profeta é aquele que vê o futuro distante, o antítipo, o futuro distante, e incognoscível, né? Porque está muito distante, é um evento muito grande, maior. À luz e por transparência de um acontecimento próximo, também futuro, mas mais inteligível. Então o que é o profeta? E Jesus fez uma profecia aqui. O que é o profeta? O profeta é aquele que ilumina um evento maior, mais misterioso e mais incognoscível do futuro distante através de um evento também futuro próximo, mas mais palatável e plausível para nós. Ponto. E aqui também eu entro, não é? No nosso terceiro ponto, que são os sinais dos tempos. E aí, queridos, talvez esse seja o ponto mais importante da nossa live. Que eu acho que vai ajudar vocês a interpretar tudo o que está acontecendo hoje. Os sinais dos tempos. Queridos, existem sinais claros, objetivos,
que a Sagrada Escritura traz para nós sabermos se, afinal, o fim dos tempos chegou. E é por isso que eu posso dizer com toda tranquilidade que não chegou. Quais são os sinais? Vou ler para vocês. Está na Sagrada Escritura. Pois bem, primeiro sinal. Primeiro sinal. Não vamos chegar lá, viu, gente? Paciência. Primeiro sinal. A pregação do evangelho em todo o mundo. Este sinal parece que já se cumpriu. Já se cumpriu. Tá? Esse sinal já se cumpriu. Na minha opinião, existem divergências interpretativas, na minha opinião. Segundo sinal, objetivo, a apostasia universal. Ou seja, esse sinal me parece, se não está totalmente cumprido, está muito avançado. A perda da fé. Não é? Agora, a apostasia geral ou universal não significa apostasia total e absoluta, porque senão deixa de existir a igreja e os fiéis, aqueles poucos fiéis que se manterão fiéis. É uma apostasia geral, panorâmica. Eu tenho uma certa dúvida se isso aqui já aconteceu. Está em processo de avanço, isso sim. Mas eu não posso dizer que esse sinal se cumpriu com toda certeza. É a minha opinião. É a minha opinião. Outro sinal. Não é? Então, o primeiro é a pregação do evangelho no mundo todo. Esse eu acho que já se cumpriu. Segundo sinal, a apostasia universal. Eu acho que está em pleno cumprimento. Daqui a pouquinho isso vai aparecer. Terceiro sinal, a conversão dos judeus. De todos os sinais, esse é o mais claro que não aconteceu. Gente, por favor, não aconteceu. Quarto sinal, e poderíamos dizer último, o advento do anticristo, que também não aconteceu. Esses 4 sinais, queridos, antecedem o fim dos tempos. E, na minha opinião, o anticristo ainda não apareceu na sua forma plena. Agora, queridos, aí eu quero aproveitar para dizer uma coisa que eu anotei aqui no nosso tópico 4. Não é? Que é o seguinte. O que eu quero dizer para ser bem objetivo? E claro, né? Vamos dizer, um papo reto. Se esses 4 sinais não estão cumpridos, e os 4 têm que estar juntos. Se esses 4 sinais não se cumprem de maneira plena, gente, não é a meio caminho. Claro, você pode ter judeus já se convertendo, você pode já ter alguém aí, né, ameaçando a ser um anticristo. Pleno. Se esses sinais não se cumprem totalmente, aí eu quero que vocês entendam. Olha só, raciocinem comigo. Se esses 4 sinais dos tempos não se cumprem completamente, é porque nós ainda não estamos no antítipo. Nós só vamos ter tipos. Vocês entendem isso? É claro.
Vamos lá. E aí trazendo a coisa para o que é concreto, para o nosso contexto. Aí eu recebo muitas perguntas assim, no direct do Instagram e outras coisas mais. Professor, a vacina contra o Covid é a marca da besta? Peraí. Minha gente, raciocina comigo. Para ter marca da besta, é preciso ter besta. Você pode ter os tipos, ou seja, aqueles anticristos que vão aparecendo e que de alguma maneira vão prenunciando e preparando o anticristo verdadeiro. Então vejam, se vocês me perguntarem, a vacina é a marca da besta? Meus caros e minhas caras, talvez a gente possa fazer a seguinte interpretação. Se a vacina for começar a ser exigida para você poder comer, se alimentar, trabalhar, sair da sua casa, ou até mesmo ter uma casa, se os 4 sinais objetivos não se cumprem completamente, você ainda não tem. A marca da besta ainda vai ser uma coisa pior. Agora, eu posso dizer que a vacina é um tipo que lança alguma luz sobre a marca que virá no futuro, quando então o anticristo aparecer? Quem sabe? É uma questão de interpretativa. A ONU quer implantar um Estado totalitário, global. Vejam, a ONU é o anticristo verdadeiro? Não, porque depois eu vou falar que o anticristo tem algumas características que estão na própria Sagrada Escritura. Não. E isto nos assusta mais ainda, porque tem coisa pior para vir. O anticristo vai ser muito pior do que isto. Mas vejam, nós podemos interpretar a ONU, e aí vamos dar exemplos mais concretos. Essas atitudes totalitárias, quer dizer, o Estado, o poder político querendo tomar o lugar do poder religioso. Isto já é o prenúncio do anticristo. Então, se eu digo o fechamento das igrejas por causa do Covid, a proibição de missas públicas, do culto público, isto é um tipo, porque se os 4 sinais do fim que precursores do fim dos tempos não se cumprem, não chegou o antítipo final ainda, quer dizer, o evento futuro maior ainda não chegou. Então tudo o que vai acontecer até lá são tipos que vão elucidar o antítipo total. Por isso que na Sagrada Escritura o imperador Nero é chamado de anticristo. Por que Nero é chamado de anticristo? Então quer dizer que o anticristo já passou? Nero morreu, o anticristo já passou? Não. Nero é um tipo que prepara e antecipa e elucida o anticristo que virá. Então, até que venha o fim dos tempos, de fato, tudo é uma coleção de tipos que vão iluminando
aquele evento. Tudo que vai acontecer são futuros próximos que elucidarão o futuro final. Não é? Agora, vamos lá. Se isto ficou muito bem compreendido, que é a questão da vacina, não é? A questão do Estado. Então vamos lá. Por exemplo, São João fala da segunda besta, que é a grande rameira, que é a igreja prostituída. Porque a primeira besta é o anticristo. É o anticristo. Cristo tem uma esposa, que é a igreja. O anticristo, para macaquear e simular o Cristo, ele também tem uma esposa, que é a grande rameira, que é a igreja prostituída. Aí vocês me perguntam, e esses padres, bispos, que falam um bocado de heresias, e os teólogos da libertação, Leonardo, eles já seriam a grande rameira dentro da igreja? Vamos dizer assim, aquela parte prostituída da igreja visível? Queridos, tem que ter o anticristo para ter a sua esposa com ele. Se o anticristo ainda não apareceu, o que você tem são os tipos. Então a teologia da libertação, o progressismo, o modernismo, tudo isso são tipos que vão preparando o antítipo final. Aí que está a pega. Então, por exemplo, o Joe Biden, dos norte-americanos, pode ser o anticristo? Ora, o anticristo não, mas o tipo, quem sabe? Então tudo tem que ser olhado na clave do tipo, da preparação. Porque eu vejo as pessoas falando, não, isso é a marca da besta, isso é não sei o quê. Então, isso tem que ficar claro. Porque dá um norte para nós. Esta clave do tipo e do antítipo. O futuro distante maior final, a apoteose de tudo e as coisas menores que vão acontecer no decorrer da história. Tipo, os vários tipos que elucidam os antítipos finais. Então, vamos embora. Vamos embora. Vejam bem. Para o nosso ponto 5. Então a gente vê o seguinte. O que é o Apocalipse? Então eu quero agora me concentrar na profecia do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Sem reduzir, evidentemente, quer dizer, Apocalipse é isso e mais alguma coisa, não é? Mas, na minha opinião, o que há de mais importante ali? Não é? E aí eu sigo fielmente a voz do padre Leonardo Castellani, o jesuíta argentino, não é? Nesse aspecto. Não é? O Apocalipse é um drama, uma luta dramática entre dois personagens. Não é? Cristo, que já venceu. Presta atenção, gente. O Apocalipse ele tira um pouco da surpresa, né? Já é spoiler. Já venceu. Então nós temos na luta
do bem contra o mal, o drama, a luta, o combate entre as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Cristo e o dragão. Esta imagem do dragão, você veja, esse símbolo do dragão, dragão não significa anticristo, gente. Não confundir, o dragão é um símbolo usado por São João no Apocalipse com o anticristo. Não. Quais são os grandes atores desta grande luta encabeçada por Cristo e o dragão? Em primeiro lugar, Cristo. É rei, é o chefe da milícia. Depois, Maria Santíssima, rainha dos anjos e dos santos. Depois, São José, patrono da igreja. Depois, os santos, que triunfam no céu. E depois, a igreja militante que está aqui na terra, mas está em estado de graça. Estado de graça. Então vejam. Do outro lado, qual é o exército do outro lado? Você tem o dragão, que é o demônio. Então a figura do dragão é o demônio. Abaixo dele você tem o anticristo, que, veja bem, gente, São João é que usa esta palavra, né, esse termo anticristo. São Paulo usa o termo anomos, o sem lei. O sem lei. E nosso Senhor Jesus Cristo usa um outro termo para falar do anticristo, da primeira besta do Apocalipse, que é o outro. Ele diz, não é? Quando eu voltar, o outro. Então você tem o dragão, você tem o anticristo. Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? É o serventuário, é o funcionário de Satanás. Então daí vocês podem ver que tudo que existiu até hoje, Nero, Calígula, Diocleciano, né? Karl Marx, quem é mais que vocês conhecem aí? Lenin, Stalin, tudo é fichinha. Porque o anticristo vai receber poder direto do dragão. Então, o dragão é o demônio. A primeira besta do Apocalipse é o anticristo. E existe a segunda besta do Apocalipse, que é a interpretação mais aceita, é que sejam prelados da igreja, que é a grande rameira que vai estar unida ao anticristo. A primeira besta do Apocalipse, queridos, é comparado por São João, não é? É a besta do mar. É a besta do mar. O mar, na Sagrada Escritura, quer dizer ordem temporal. Então, a primeira besta é a besta do mar. Por que a Sagrada Escritura fala que a primeira besta é a besta do mar? Para nos dizer que o anticristo ele terá o poder político temporal. Tempo quer dizer político. O poder político neste mundo total, totalitário. Então o anticristo ele terá o poder, o domínio político todo em suas mãos. E aí você pode ver que a gente tem caminhado para essas coisas. Isso que tem acontecido é um tipo que elucida o antítipo. Porque vocês estão vendo a fúria do poder político, né, da ordem temporal.
A fúria. Não é? E você tem a segunda besta, como nós já falamos, que é a besta da terra. A segunda besta do Apocalipse é associada à terra. O que é a terra? A terra simboliza segurança. É a igreja. Quer dizer, a segunda besta do Apocalipse tem uma certa unanimidade em se interpretar, não é? Por alguém que vai levar até o extremo a falsificação do catolicismo. E vai estar amalgamada, como se diz na linguagem aí mais mundana, amaziada com o anticristo. Então vocês vejam que o anticristo, que terá o poder totalitário, o poder político, todo o poder político em suas mãos, um grande império nunca antes visto na história humana, o anticristo, ele vai tolerar não o cristianismo, porque ele vai matar os profetas e perseguir os fiéis. Ele vai tolerar o cristianismo falsificado, que para ele não tem problema. Ele vai ficar muito bem casado com esse cristianismo falsificado, esse cristianismo feito pela grande rameira, pela prostituta. E aí, então provavelmente quem vai comandar, quem vai ser essa segunda besta? Ou um grupo de padres, bispos e cardeais, ou, não é? A segunda besta do Apocalipse, a besta da terra, ela mais ou menos vai trabalhar para servir. Quer dizer, o anticristo vai servir ao dragão e a segunda besta vai servir ao anticristo. Vai ser uma espécie de ministro da propaganda do anticristo. Não é? Pois bem. Mas aí tem um detalhe interessante. Porque São Paulo, apóstolo, São Paulo, ele, não é? Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, não é? São Paulo, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, o mistério da iniquidade já está atuando. Olha os tipos aqui, hein? Olha os tipos. O mistério da iniquidade já está atuando. Aí diz São Paulo: mas o anticristo verdadeiro, quer dizer, o antítipo, o anticristo total, ele só vai aparecer se for retirado o obstáculo. Então, São Paulo é muito claro quando diz que o mistério da iniquidade, ou seja, o dragão já está trabalhando. Até que no fim ele vai suscitar o seu filho preferido, o anticristo. O demônio vai suscitando vários anticristos pequenininhos, os tipos. Mas o demônio não vai conseguir fazer explodir o anticristo verdadeiro enquanto ainda estiver no mundo o obstáculo. Ah, meus queridos e minhas queridas, aqui é que está um tema interessante. O que é o obstáculo? O que é o obstáculo? Ô, gente, já são 8h50 aproximadamente, hein? Nós já 1h20 de live, né? Mas vejam, obstáculo. O que é o obstáculo?
Quem é o obstáculo? Não, veja bem. Aí você pergunta, Leonardo, por que que o anticristo ainda não se manifestou? Porque tem um obstáculo. Tem um obstáculo. O que seria esse obstáculo? Aí, queridos, há muitas interpretações na igreja. Há muitas, e na minha opinião, todas elas, na minha opinião, são válidas. Tá? São válidas. Então, há quem diga que é a Sagrada Eucaristia. Eu acho mais difícil que seja esta hipótese, porque a Eucaristia nunca vai ser retirada, nem a Santa Missa. Então, se o obstáculo um dia vai ser retirado para que o anticristo se manifeste, então não pode ser a Eucaristia, não pode ser a igreja nunca vai ser retirada. Esta é uma tese um pouco audaciosa, não? Veja bem, aí é um problema. Outros dizem que é o Papa Bento XVI. Também, na minha opinião, um problema esta interpretação, porque, muito embora algumas pessoas possam ter uma certa... uma simpatia... algumas pessoas talvez não nutram muita simpatia pelo Papa Francisco. Mas nós veremos aqui, daqui a pouco, que é o nosso último ponto, que enquanto tiver Papa tem igreja, enquanto tiver igreja tem Papa, e enquanto tiver Papa, sempre Cristo estará com ele. Por mais que ele possa ser ambíguo, ter problemas. E depois nós vamos explicar isso. Então, o Papa, veja bem, nenhum Papa pode ser o obstáculo, porque, veja bem, porque o Papa não... O mundo vai acabar com o Papa, gente, com a igreja. O obstáculo tem que desaparecer. O Papa não pode desaparecer, a igreja não pode desaparecer, a Sagrada Eucaristia não pode desaparecer. Agora, eu não vou dizer que são todos, e nem que é unânime, mas os nossos melhores teólogos opinam que o obstáculo é o Império Romano catolicizado. E isto, para mim, é uma das coisas mais bonitas. Professor Leonardo, quem é que o senhor cita como autoridade? Vou citar só dois, aí vocês vão me dizer se nós estamos bem acompanhados ou não estamos. Se nós amarramos bem o nosso jeguezinho, se o toco é firme ou se não é firme. Santo Agostinho, primeiro, e São Tomás de Aquino. Tá bom? Então, para estes dois doutores da igreja, o que é o obstáculo? É a ordem romana cristianizada. Porque o Império Romano foi considerado o anticristo quando perseguiu os cristãos. Mas depois que o Império Romano se converteu, começando com Constantino, Império Romano catolicizado, não apenas Império Romano. Império Romano catolicizado. Depois que Constantino começou a tolerar a igreja, depois de Constantino, queridos e queridas, eu vou explicar, gente. Eu vou explicar. Vou explicar. Vocês escutem que nós vamos explicar. Nós estamos agora com 267 pessoas.
Vejam bem, é a graça. Vejam bem, quando é que começa a catolicização, a cristianização do Império Romano? Em Constantino. Tá? O que aconteceu? A igreja, quando ela é abraçada pelo Império Romano, porque o Império Romano perseguiu a igreja até Constantino, mas depois o Império Romano abraçou a igreja católica. Vejam bem, o Império Romano já tinha construído 4 pilares que foram santificados pela igreja. 4 pilares que foram santificados pela igreja. Quais são esses 4 pilares? O exército, que garante o império, que é a força armada que defende a verdade desarmada. Gostaram desse conceito? O que é o exército? O exército é a força armada que combate em prol da verdade desarmada. A família, a religião e a propriedade privada. São os 4 pilares do Império Romano que a igreja depois abençoou, exorcizou e santificou. E são os 4 maiores inimigos do anticristo. E são os 4 obstáculos para a vinda do anticristo. Se você tem exército, não vem, porque ele não pode ter o poder político total. Porque com o exército você vai ter um poder político maior do que o dele, defendendo Cristo. Com família não tem anticristo. Não tem anticristo. Com família católica, com a verdadeira religião, muito menos. E a propriedade privada. Então vejam bem, a gente não pode confundir. O obstáculo não é exatamente o Império Romano. É o Império Romano, vamos usar uma expressão mais técnica, é a ordem romana católica. Eu até me arrepio de falar um negócio desse. Isso me lembra quando o Flamengo jogava, eu gostava de futebol, eu já não gosto tanto. O Flamengo entrava no campo, eu chegava a me arrepiar de ver aquela camisa vermelha e preta. Você fala um negócio desse, eu até me arrepio. Eu sou sanguíneo, gente. Eu me arrepio todinho. Ordem Romana Católica. Bom, uai, professor, mas onde é que isso existiu? Pois bem, presta atenção. Considerando esta interpretação, o que acontece? Você veja que o Império Romano Católico, a ordem romana católica, começa com Constantino, aproximadamente século V depois de Cristo,
Então, século V, começa a Ordem Romana Católica. Vai passando, aí vai. Aí chega o Sacro Império Romano Germânico com Carlos V, século XVI, que deu umas pauladas na cabeça de Lutero. Não é? Então, aí vem até o século, aí tem divergência entre os historiadores. Porque alguns historiadores dizem que esta ordem romana católica, ela vai até Francisco I da Áustria, que foi morto por Napoleão. Napoleão é fruto da Revolução Francesa aí, ó, a Revolução Francesa atacando a ordem romana católica. Era o imperador católico da Áustria, herdeiro desde Constantino, Carlos V, Luís XIV, Luís XVI, Luís IX, São Luís IX, rei da França. Então você tem essa ordem romana católica, que vem com as monarquias europeias até Francisco I da Áustria. Francisco I foi morto. Mas aí, depois, tem o Beato Carlos da Áustria, que assumiu. Sim, na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, o Beato Carlos da Áustria, que foi beatificado pela Igreja, parece ter sido o último imperador católico romano da Áustria, herdeiro das tradições católicas. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Áustria foi dividida e aí a coisa acabou mesmo. Mas aí eu tenho a minha tese, que não quer dizer nada, quem sou eu tenho a minha tese. Porque, curiosamente, a família real brasileira, Dom Luís, que hoje é o presidente da Casa, não é, Imperial, Dom Bertrand, Dom Antônio. Eu não sei se vocês sabem, mas a família imperial brasileira é descendente sanguíneo, sem interrupção de genética, de Carlos Magno, de Luís XVI, de São Pio, de São Luís IX. Nós temos no Brasil uma família que tem sangue, que tem o sangue da Ordem Romana Católica, do Império Romano. Na minha opinião, a minha humilde e modesta opinião, esse obstáculo ainda não foi retirado, porque, por exemplo, o padre Castellani diz que com a morte de Francisco I da Áustria, o obstáculo já foi retirado. Então, a qualquer momento, o anticristo pode aparecer. O padre Alfredo Sanz, também argentino, diz que com a morte do Beato Carlos da Áustria, o Império Romano foi retirado. Mas, na minha opinião, o Império Romano, embora não esteja no poder, mas ele está vivo no sangue. No sangue. Pois bem. O que nós temos que fazer, então? O que nós temos que fazer é restaurar a ordem romana católica. Como? Fazendo surgir um novo império. Como? Não sei. A viabilidade prática disso eu não sei. Eu não sei. Agora, fica a discussão. Fica, né, aqui no ar o problema. A ordem romana católica, se for o obstáculo,
Já foi retirada ou não foi retirada? Na minha opinião, não foi. E é por isso que o anticristo ainda não apareceu. Daí para vocês verem, a responsabilidade dos nossos príncipes imperiais. Pois bem, agora é o seguinte. Quem vai ser o anticristo? Uma pessoa concreta ou uma ideologia, um sistema coletivo? As duas coisas são possíveis. Até porque nenhum sistema coletivo nasce sem antes ter surgido na cabeça de uma pessoa, né? Então, queridos, aqui eu chego ao fim da nossa live, dando um aspecto geral. Nós já vamos aqui para praticamente 1h talvez e meia, né? 1h40. Eu não quero cansá-los. Eu sei que muita gente foi fazendo perguntas, gente. Para mim, talvez fique mais complicado para responder, né? Há tantas questões. E eu vou ver a possibilidade, gente. Eu não sei se será possível, tá? Não sei, tá, gente? Eu não consigo prometer com toda certeza. Mas, sim, nós vamos gravar, tá, gente? Nós vamos gravar a live, depois até vamos disponibilizar. Eu sei que muita gente fez o esforço para estar aqui. Até em homenagem a vocês, tá, gente? Mas vejam, eu não vou conseguir responder, tá, pessoal, estas lives agora. Essas perguntas, desculpa, agora. Não é? Então, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que tenha sido esclarecedor, porque para mim foi, quando eu li essas coisas a primeira vez, eu fui tendo assim esses insights de esclarecimento. É muito importante. Muito importante. Por isso que diz que a verdade nos liberta. É muito importante isso. Então, queridos, eu que agradeço a todos vocês como sempre muito carinhosos. Olha, eu estava com saudade de fazer uma live, porque eu estava um pouco enferrujado, já tinha tempo que eu não fazia uma live sozinho, né? Mas vocês me ajudaram, isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Se vocês puderem, depois compartilhem, se vocês acham que... Vocês estão me falando que foi bom, né? Com a graça de Deus. Então, gente, se vocês puderem compartilhar para as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que precisam ouvir isto, tá? É claro que o assunto é muito complexo, a gente pode ter tido uma confusão de data, eu peço perdão se tiver algum probleminha, são muitas informações, às vezes bagunça um pouco, não é? Mas é isso, gente, muito obrigado pela presença de todos, que Deus possa abençoar fortemente a todos vocês, que tenhamos e continuemos na graça de Cristo, e que a Virgem Santíssima nos proteja, e São Miguel, que é o príncipe da milícia celeste, nos ajude, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Gente, lembrando, se vocês me permitirem, que nós estamos com a nossa 6ª turma do grupo de estudos católicos com as inscrições abertas. Aliás, é o primeiro mês, já é o primeiro livro, é o primeiro mês de estudo dedicado ao fim dos tempos. Tá bom? Se vocês puderem, dê uma prestigiada, dá uma olhadinha lá na bio, tá na bio do nosso Instagram, dê uma olhadinha lá, vê o que nós estamos oferecendo, tá bom? Vê se é o momento, tá? Teríamos muita alegria em recebê-los lá na nossa família. Gente, forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Agora, eu esqueci como é que encerra. Eu tô com medo de perder, hein, gente? Tá vendo? O sujeito fica enferrujado, aí dá problema. Deixa eu ver aqui. Só sair, né? Vamos lá. Fui.